Áudios 1h. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Áudios 1h. Essa temporada foi gravada em maio de 2025 e é apresentado por mim, Paulo Correia, Milena Nevoada e Andresa Delgado. Não se esqueça de seguir nas redes sociais @Rádio Lunar Podcast ou no meu perfil pessoal, Paulo R. Correia. Episódio 3, Limites e Autocuidado. Podemos. Deixa eu seus pedacinhos aqui pro Paulo. Ai, gente, a minha é sinceramente. Mas eu acho que todo mundo aqui tá se conversando muito bem. Eu passei por uma situação de um rompimento, que a gente tá falando de rompimento, limites e tudo mais, na questão de amizade, né? E aí eu sinto que... A Andresa já tá... Na questão de amizade. Você já se engasgando. Eu acho que a Andresa já sabe. Mas eu sinto que essa questão de eu estar sempre disponível para aquela pessoa, falar, tipo, entendo a sua situação, e aí não vou deixar você ficar sozinho, não sei o quê. Só que chegou um momento que muita coisa aconteceu, e muita coisa besta, sabe, aconteceu. E me enfiaram no meio de uma coisa que eu não tinha nada a ver, e eu não soube lidar com isso. Porque eu acho que me veio vários gatilhos de... Milena, essa questão aqui é da sua mãe ou do seu pai, você vai ter que lidar com isso. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, queridos. Mas eu tinha que ir lá e resolver. E aí eu pensei muito, fiz muita terapia, falei com a minha psicóloga, impus o limite pra pessoa, e a pessoa simplesmente... Parecia que tava tudo normal, a pessoa simplesmente Sumiu. E aí, não só sumiu, como mandou vários shades, várias cutucadas e não sei... Eu não gosto disso, né? Só que aí, uma das questões que eu queria... Um questionamento que eu queria trazer aqui é que eu sinto que, nesse tempo, eu cuidei pouco de mim e cuidei muito dessa pessoa. Sim. E o questionamento que eu queria trazer é por que a gente cuida tanto das outras pessoas e esquece de cuidar da gente? Porque a gente é negro. Vai, Andresa. Também. Mas, tipo, nesse sentido de, tipo, a gente se negligencia muito, sabe? Sim. Dentro das nossas relações, pra sempre colocar o outro em primeiro lugar. A gente faz pelo outro o que a gente gostaria que fizessem pela gente, né? Eu tava pensando exatamente isso. Chora não. É isso, entendeu? Uma coisa que eu penso quando a gente tá nesse lugar de cuidar dos outros é porque... Nunca mais aceito o convite do Paulo. Nunca? Ele falou que era tranquilo, já tô na segunda rodada chorando. Tô na segunda rodada. É isso, eu falei assim, é tranquilo, pô, claro. E gente, não tem uma gota de álcool aqui na mesa. Não tem, imagina se tiver. Eu ofereci pras meninas, tá? Ofereci uns drinks, alguma coisa, mas a galera falou assim, no álcool today. Ainda bem, né? Olha, quando eu penso nesse lugar... Tem um lugar muito prático que eu penso quando a gente fala sobre esse cuidado, né? De cuidar, a gente aprende muito bem a cuidar dos outros antes de cuidar da gente. Porque ao longo da nossa vida a gente aprende a ter que cuidar de coisas. A cuidar... E quando eu digo coisa, é coisa mesmo. Tipo, desde o objeto, sei lá, desde do estojo que você levava das canetinhas coloridas que você levava pra escola... Até mesmo você aprender, por exemplo, caso alguns aqui tenham irmão não tenham, aprender a cuidar do irmão que é mais novo, do primo que ficou na tua casa, ou até mesmo da sua casa, porque, sei lá, sua mãe vai trabalhar e deixa você sozinho em casa. Então a gente aprende a cuidar das coisas externas da vida o tempo todo. E eu sinto que, e eu concordo muito com o que a Andresa começou falando que, porque nós somos pessoas pretas, porque quando a gente se depara com esse lugar de que, você precisa cuidar de você, normalmente chega pra gente quando a gente se depara com uma terapia. Quando a gente dá de cara com um terapeuta. E até a gente dar de cara com um terapeuta sendo uma pessoa preta, muitos estalos de dedo aqui pra colocar a quantidade de tempo que demora pra isso chegar pra gente. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam esse lugar de privilégio que a terapia traz. Por isso que eu sempre defendo essas iniciativas de terapia solidária, que é mais barato, que, sei lá, faz terapia de grupo, que a pessoa não consegue pagar uma sessão sozinha. Então eu fico muito nesse lugar de que é uma coisa que a gente aprende tardiamente a fazer. Que a gente aprende a cuidar dos objetos de casa, da vida, dos amigos e colegas e família. E a gente acaba não ensinando a ter o autocuidado. Sim, e sabe o que é muito doido? Porque
Quando tudo isso aconteceu, eu fiquei muito mal. Tipo, é o processo de luto, né? De luto de simplesmente a pessoa sumiu, você não sabe o porquê, porque você colocou seus limites, falar a partir disso, beleza, vamos seguir, é isso. Mas simplesmente sumiu. E aí tem o processo de luto de a gente entender o que aconteceu e os avisos de gatilho que já vieram antes dessa relação. E que a minha psicóloga tem uma coisa que ela fala assim, que dá vontade de matar ela, mas ela tá certa, que é nós, enquanto pessoas negras, estamos nesse lugar de violência porque é muito confortável pra gente, e que não é o lugar de vitimista, mas é o lugar de vitimada. Então, tipo, se a gente sofre uma violência, a gente também fica, meu Deus, a gente gira em torno dessa violência e parece que não tem outras perspectivas a partir daquilo. Só que aí também pega num lugar muito pessoal de criar autoestima enquanto pessoa negra, que semana passada eu tive uma crise de ansiedade muito grande por mil coisas que aconteceram, por demandas de outras pessoas, e eu parei, eu sentei e falei, cara, eu me odeio muito. Eu me odeio muito. A galinha olhando, eu tenho o meme da galinha. Mulher, eu tenho dois. Mulher, você se odeia, mulher, esse homem te odeia. Tipo, eu me odeio muito ao ponto de me negligenciar e colocar a demanda da pessoa na frente da minha e não pensar em como eu vou lidar com isso. Sim. Tipo, eu me odeio muito a esse ponto, cara. Como é que a minha autoestima tá uma merda por causa disso? Então, tipo, pra mim, esse lugar foi bastante difícil. E aí, o lugar de não ser perturbada mais e de outras demandas de outras pessoas também é muito complicado, porque às vezes você tá numa paz terrível e você fica, cara, não tem ninguém enchendo meu saco. E o lugar da paz é muito incômodo também. Que inferno! Isso me leva pra um lugar que é muito doido. Eu tava conversando isso com o Paulo, que mora comigo. Foi ontem, anteontem. Acho que foi segunda-feira. Eu tava conversando com ele esse lugar porque, enfim, não tem a ver com a pauta, mas caminha pelo mesmo lugar. Que ele tá começando a viver uma relação que tá tudo bem. Que tá fluindo tudo bem. E ele falou assim, é estranho. Aí eu falei assim, por que estranho? Ele, porque tá indo tudo tranquilo, tá indo tudo bem. É uma pessoa que demonstra atenção pra mim, que conversa comigo, que quer estar próxima. Aí eu lembrei disso agora com o que você tava falando, porque às vezes o lugar do tá tudo bem, tá tudo ok, sabe? Tá fluindo, a paz, a tranquilidade é tão incomum pra gente que quando a gente chega nesse lugar, a gente fica tipo assim, ué, nossa, eu não tá pegando fogo? Eu compartilho do mesmo sentimento que o Paulo, porque na minha casa, da casa da minha mãe, no caso, era muito complicado a convivência. Tipo, meu pai era uma pessoa não violenta fisicamente, mas verbalmente. Sim. Tudo pra ele era tudo ao extremo. A minha mãe sempre foi uma mulher muito de abaixar a cabeça e não falar, e depois que ela decidiu falar, virou um caos, e aí teve a questão do divórcio, que eu tô abrindo aqui, hein, gente? A questão do divórcio do meu pai, que eu tive que lidar com muitas coisas. E eu já não tava dando mais pra mim, de tipo, você não fez isso, você não... Sempre nunca fez, mas quando eu fiz, você não reconhece que eu fiz, e aí não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada. E aí, quando eu me mudei, foi uma paz terrível, de tipo, eu não sei lidar com essa paz. Tá tudo uma grande paz. Tipo, a casa tá uma paz, a relação tá uma paz, até hoje tá uma paz. Tipo, vai fazer 2 anos já, nunca teve uma briga naquela casa, nunca teve um desentendimento naquela casa, nesse relacionamento nunca teve... Que isso? O que tá acontecendo? Mas eu vou puxar de volta pra parada do começo, que é coisas que vão aparecer no meu PPT do final de ano. A gente precisa normalizar o término dos relacionamentos quando se trata de amizade. Sim, nossa, total. Sim. 100%. É uma coisa que as pessoas acho que não encaram da mesma forma. Tipo, é igual família. É igual família. Mas é muito difícil, porque às vezes... Não é, como é que eu vou dizer? A pessoa é muito vulnerável, né? E você acha que você errou com a pessoa em algum momento, que a pessoa sempre trazia alguma coisa. Sempre era uma grande cobrança. Mesmo... A relação tá tranquila, mas sempre é uma grande cobrança. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer então? E são os gatilhos que eles estão ali. Mas parece que você precisa daquela relação pra continuar. Sim. E às vezes não. Só que pra pessoa é muito fácil ir embora. Só que e se você fosse embora daquela relação? Será que ia ser tratado da mesma forma? Será que você não ia ser a ruim da história? Foi lá, me abandonou. Aí, não me entendeu. E aí eu fico... Mas você também
também fez a mesma coisa, meu querido. Sabe? Então é muito complicado essa questão. Me bugou a cabeça de uma forma de eu ficar dia chorando à noite. Mas eu acho que tem um lugar, também. E eu vi isso de uma amiga muito querida, velho. Eu amo a Nazura. Você tem que fazer um episódio com a Nazura, cara. Nazura é ilustradora, enfim. Ela tem uma newsletter com a Morinha. Ela, assim, foda. E a gente tava conversando sobre a minha situação e ela trouxe a questão do ego. Porque ela enfim, tava se desdobrando em alguns filósofos, alguns psicanalistas. E ela tava falando da coisa do ego. Lembra quando eu falei de corresponsabilidade? Uhum. Quando você vai para um relacionamento, para uma amizade, que você aposta muito nela e você acha que apostando nela você vai conseguir mudar, é também o nosso ego. Sim, eu vou salvar aquilo ali. Eu vou salvar. É você falando, sim, eu sou tão foda que eu vou salvar. E aí você quebra a cara, você volta num outro lugar, que às vezes é um lugar de vítima. Mas quando eu falo de corresponsabilidade, Mi, você também deixou. Com certeza, exatamente. Tal qual eu deixei. Uhum. Tal qual eu falei assim, não, fulano, pode fazer isso comigo. Exato. Não, fulano, eu vou abrir mão da minha vida pra cuidar de você. Pra depois ouvir que eu cuidei de você porque eu quis. Exatamente. Saca? Então a gente precisa... É esse lugar de tipo... É vítima, não é só vítima. Porque senão ele fica também um lugar muito... que a gente não consegue se acessar pra se perdoar. Que a gente não consegue se acessar pra olhar pra trás e falar, cara, eu não quero mais viver isso, eu preciso romper com isso. Então, pra viver esses rompimentos e avançar, porque eu acho que a vida é sobre isso, a gente precisa reconhecer, cara, eu deixei o meu ego falar ali também. Sim, isso é uma coisa que minha psicóloga falou. Ela basicamente perguntou, mas que lugar é esse que você se sente tão confortável em querer salvar alguém que não é a sua responsabilidade? Aí eu falei assim, aí você ladeira abaixo. Ai, querida, aí beijo, você beijo, vai... Tô pagando pra ser espancada? Esse vídeo. Moreninha. Tô pagando pra tomar lixamento? Entendeu? E é isso, que lugar é esse de ego que a gente precisa salvar alguém? Não precisa, cara. A gente não se salva, nem salva a gente. Imagina se a gente for salvar alguém, não dá. E aí não tem essa troca, não é algo genuíno no fim das contas. Uhum. É algo que você precisa estar ali pra falar assim, não, mas eu tava ali por você... E no final, essa pessoa não tava ali por você. Porque a troca não é a mesma. Não é. Sabe? Não é a mesma. E que o lugar quando você reivindica, mas eu fiz isso. Ah, mas você tá jogando na minha cara. Exatamente. Aí o ódio que tá nisso. É exatamente isso. A vontade de matar um. É só É só Concordo. É um rolê difícil, mas acontece. Ai, gente, eu não quero mais ficar. Para a gravação. Eu falei, eu trouxe 3 temas. Eu falei assim, vou levar um que é idiota. Só pra ter um tema idiota. Tá bom. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.